Shalom, gente. Bom dia. Que causa maravilhosa, né? A gente tem de perto exemplos de famílias que adotaram e é maravilhoso, de verdade, poder acompanhar e, quem sabe, eu tenho esse desejo no meu coração, a Renata também. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Bom dia. Quero convidar vocês, por gentileza, a abrir a Bíblia de vocês lá no livro de Atos, capítulo de número 2. Nós vamos meditar numa pequena porção de versículos, mais específico dos versos 42 ao 47. 47. Shalom para você que está em casa, seja bem-vindo, está conectado no nosso culto online. Não esquece de pegar e enviar esse link para o máximo de pessoas que você conseguir. Se for o caso, posso usar o normal também. É? Não, se for o caso, eu posso usar o normal. Deixa eu mutar. Glória a Deus. Obrigado, Israel. Gente, hoje a gente está dando continuidade à nossa série Verdadeira Comunhão, inspirada no livro de Art Katz. Eu não sei se você tem o seu livro, se você está fazendo a leitura dele, mas de verdade, assim, sendo muito vulnerável. É um dos melhores livros que eu já li. E eu gostaria muito, assim, que nós, como comunidade, todos, de verdade, lêssemos esse livro. É um livro tão curtinho, tão fininho, você lê tão rápido. E assim, ele é muito profundo, ele é muito transformador. Ele tem mudado a minha maneira, de verdade, sou um testemunho vivo de ver e de viver igreja. Então eu te convido lá no final, você passar lá, você que ainda não tem teu livro. Nós estamos fazendo ele também no Clube da Leitura, né, Renata? Renata, junto do professor Vitor aí, estão guiando aí o Clube da Leitura. Tem uma equipe agora maravilhosa também. Então, toda semana tem um encontro, é isso? Toda semana tem um encontro online para falar sobre determinados capítulos. Então, embarca nessa jornada aí também, tenho certeza que vai transformar a sua vida. Mas, vamos à palavra da manhã. Nós hoje estamos dando continuidade a essa série. O pastor Davi começou ela no domingo passado. Se você não esteve aqui e não conseguiu acompanhar, ela está lá no nosso canal do YouTube. Te convido você a assistir. Mas, agora, lendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas, Atos capítulo de número 2, versículos 42 ao 47, a Bíblia diz assim: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Se você pode, feche os seus olhos rapidamente, curva a tua cabeça, por gentileza. Vamos orar por essa palavra. Espírito Santo, obrigado, Pai. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos diante da presença do Senhor. Que privilégio é poder ser chamado casa de Deus. Que privilégio é poder conter o Senhor e se relacionar com essa presença. É para isso que nós estamos aqui nessa manhã. É porque te amamos. Amamos ter tempo com o Senhor. Amamos fazer isso com os nossos irmãos em família, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está aqui. Nós te pedimos, o Senhor tem total liberdade para falar aos nossos corações. O Senhor tem liberdade para ministrar aos nossos corações e nos conduzir, nos transformar, nossa mentalidade, nosso caráter. É para isso que nós estamos aqui, porque te amamos. Nós não viemos aqui para receber nada, Pai. Nós viemos aqui para dar, por isso receba
a nossa oração, as nossas canções, receba o nosso coração e, sobretudo, receba a nossa vida. Nós te amamos e desejamos estar aqui uma vez mais, porque o Senhor nos trouxe até aqui como família. Se você pode, continua com seus olhos fechados. O pessoal do teclado puder me ajudar aqui, ou o pad, não sei. Continua com seus olhos fechados. Vamos investir pelo menos mais alguns minutinhos aqui, percebendo a presença do Senhor. Você sabe, nós não precisamos de uma canção, de uma boa palavra, de um bom pregador. Ainda que todas essas coisas são listas e boas, nós não precisamos de nada para perceber a presença de Jesus. Da onde nós estamos, da forma com que estamos, nós podemos perceber a presença do Senhor. Existe presença sendo manifesta neste lugar. Existe presença tocando corações neste lugar. Existe presença alcançando aqueles que estão conectados de forma remota. Essa mesma presença, ela está em tudo, em todos. Aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Os filhos de Deus. Espírito Santo. Que privilégio poder ser um com o Senhor. Senhor, nem mesmo na eternidade nós estaremos tão próximos, porque agora somos um contigo, e lá nós o veremos face a face. Que privilégio é poder carregar a tua presença, ser chamado de casa de Deus. Eu não sei o que o Senhor viu de bom em nós, mas obrigado pela sua graça, pela sua simplicidade. Obrigado por escolher a nós, por não olhar aquilo que podemos te entregar, podemos fazer pelo Senhor, mas por nos amar. Que privilégio é poder estar diante da sua presença. Vamos lá, perceba a presença do Senhor. Com seus olhos fechados, volte-se a si agora, encontre o Espírito que habita em você. Permita esse Espírito calar todas as outras vozes dos seus pensamentos, da sua alma. E à medida que você vai dando vazão para esse Espírito, o Espírito Santo, então a apatia, a distração, elas vão se esvaindo e a presença do Senhor pode fluir. É dessa forma que o Espírito vai tomando esse ambiente. É dessa forma que essa casa vai sendo cheia. É diante da presença do Senhor. Nós precisamos aprender a nos relacionar com essa presença. Você não precisa dizer nada. Você não precisa querer provar nada. Ele já está aqui. Perceba a presença do Senhor. No mais profundo do seu ser, encontre Ele agora. Jesus. Como é bom estar contigo, Jesus. Como é bom viver família contigo, Senhor. Obrigado, porque se hoje temos acesso à sua presença e podemos nos relacionar com ela, foi porque outrora não tínhamos acesso, mas o Senhor reestabeleceu essa conexão, esse caminho, que nos dá liberdade para acessarmos a tua doce presença. Em Cristo, Senhor, fora restabelecido aquilo que o pecado nos tirou, o acesso à sua presença. É por isso que muito mais, Senhor, tem valor para nós a tua presença do que as promessas, do que as palavras, do que os bens, do que as pessoas, do que os lugares, do que este mundo, do que tudo que este lugar pode nos oferecer. A tua presença é o que mais, Senhor, nós temos de valor. Não há nada melhor do que ter o Senhor. Que privilégio é poder saber que nós não mais andamos a sós, mas que estamos completamente munidos da tua presença, não estamos abandonados, desamparados, não estamos solitários. A tua presença nos recorda que nós temos um bom Pai. A tua presença nos recorda de onde nós saímos, para onde estamos indo.
Oh, doce presença do Espírito Santo. Comece a encher esse lugar. Por gentileza, nós desejamos um encontro com a Tua presença. Somente a Tua presença pode fazer o que homens não podem fazer. Do que métodos, estratégias não podem fazer. Só a Tua presença acessa em nós um lugar profundo que nenhuma outra coisa ou pessoa pode acessar, Pai. Só a Tua presença, Espírito Santo. Mais do que te usar, nós queremos te ter, Pai. Nós queremos te perceber. Nós queremos nos relacionar contigo. É por isso que nós viemos aqui nesta manhã. Para com os nossos irmãos, em família, em total liberdade. Quebra agora todo paradigma. Quebra agora toda objeção que limita esta família, esta casa, esses irmãos, nós como igreja, de termos liberdade diante do Senhor. Quebra agora toda a apatia, Senhor. Lança fora agora o medo, a preocupação. Precisa se esvair, porque diante da presença do Senhor, existe liberdade, existe amor, existe paz. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Nós valorizamos a sua presença nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, há um poder em nós percebermos e relacionarmos com essa presença. E há um perigo em contrapartida em nós nos acostumarmos com essa presença. Nós não podemos fazer da presença de Deus algo comum ao nosso olhar humano. Algo comum à nossa postura humana. A presença do Senhor é algo precioso, é um presente, é uma dádiva de Deus. Nós desfrutamos do que esses grandes homens que nós lemos não desfrutaram, da presença manifesta. Uns criam no Messias que viria e seria derramado. Outros tiveram contato com o Emanuel encarnado. Mas somos nós quem desfrutamos dessa presença em nós. Existe um privilégio. Existe uma graça em ter um entendimento correto da presença de Deus. E falando aqui sobre o que nós lemos há poucos minutos aqui, Atos capítulo 2, nós estamos aqui diante dos primeiros dias da igreja do Senhor. De uma igreja que tinha acabado de experimentar o que hoje para nós virou um costume, para eles era uma novidade. Porque o Espírito acabara de ser derramado na festa de Pentecostes, sobre os discípulos, os apóstolos. Depois, a pregação de Pedro. Pessoas recebem o mesmo Espírito. E aqui nós estamos vendo uma consequência do derramar do Espírito na vida em comunidade, porque nem igreja eles sabiam que eles eram. A palavra igreja até aqui nem havia sido citada ainda. Não havia sido nem falada, eles não sabiam o que era igreja. Então eles estavam vivendo algo que eles mal sabiam explicar. O que hoje a gente tem método, a gente precisa criar série para poder explicar e falar. Essa igreja aqui, que a gente acabou de ler, eles estavam vivendo. Então esse é o molde, o projeto inicial de Deus acerca da igreja. Quando a gente olha para isso aqui que a gente está lendo em Atos capítulo 2, a gente está vendo os primeiros dias da igreja do Senhor, da família de Deus. A gente não está lendo aqui e não vê nada sobre estrutura, estratégia, crescimento numérico ou uma performance religiosa.
A gente está vendo aqui no fluxo do texto, a gente vai ver perseverança, a gente vai ver comunhão, a gente vai ver renúncia mútua, transformação de caráter, um testemunho coletivo. É o que a gente está lendo, é o que eles estão vivendo, de um modo simples, sem que alguém os ensine. Por quê? Porque faz parte da natureza, é orgânico. O derramar do Espírito faz com que eles tenham essa postura de viver dessa forma. E a igreja nasce como essa comunidade formada pela presença de Deus. É por isso que nós não podemos desvalorizar a presença do Senhor. A Renata sempre fala algo, domingo. Isso que a gente está vivendo aqui não é igreja, isso aqui é a reunião da igreja. A igreja ela acontece todos os dias, mas isso aqui é a reunião da igreja. E sendo isso aqui a reunião da igreja, essa daqui se torna a reunião mais poderosa da face da terra. Por quê? Porque a presença está aqui. E aonde a presença está, irmão, pode acontecer de tudo. Não precisa de uma canção e tem gente sendo curada. Não precisa de imposição de mãos de líderes e pastores e tem gente sendo ministrada. Por quê? Porque a presença está ali, fazendo tudo. A igreja primitiva entendia algo que muitas vezes a gente esquece. O evangelho que nós somos chamados para viver, ele não é um evangelho de reuniões, de cultos, de programações, de eventos, de consumo religioso, um produto. Não é. E existe uma tendência em reduzir a igreja a essas coisas hoje. Mas Atos capítulo 2 está falando de uma igreja que é um povo vivendo Cristo em unidade. Essa verdadeira comunhão na qual nós temos compartilhado nessa série, ela não pode e não é superficial. Ela é intensa, nós vemos aqui, é intensa. Ela é cotidiana, ela transforma, ela confronta, ela restaura. Essa é a verdadeira comunhão. E eu quero destrinchar aqui, expor diante dessa pequena porção de versículos, 4 pontos que a gente pode aprender aqui com essa igreja, com esse propósito original de Deus. E o primeiro deles é: a igreja perseverava em vida compartilhada. Em vida compartilhada. Eles perseveravam nesse negócio de ser igreja. Vamos ser sinceros, você só persevera em alguma coisa, você só persiste em alguma coisa que é difícil. Porque o que é fácil acontece. Você não precisa ficar perseverando, insistindo, permanecendo, sendo resiliente a tais coisas. Só persevera em algo que é difícil. E é difícil mesmo viver uma vida de igreja compartilhada. É difícil. Só que eles perseveravam no quê? Na comunhão. E comunhão aparece lado a lado com doutrina, com oração, com o partir do pão. O problema é que nós, a igreja moderna, tem aprendido a separar a verdade de relacionamentos. Então nós temos construído igrejas e moldado filhos imaturos que agora querem conhecimento, mas não querem vínculo. Que querem espiritualidade, mas não querem estar com pessoas. Que querem Deus, mas não querem viver comunidade. Só que no Novo Testamento, a igreja do Senhor não conhece essa possibilidade de separar a verdade dos relacionamentos. Igreja é relacionamento. 1 João capítulo 4, verso 20, a Bíblia vai dizer: como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus a quem nós não vemos, se nós não amamos os nossos irmãos a quem vemos? É por isso que Jesus resume os mandamentos em 2. Primeiro, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Depois, amarás o teu próximo como a si mesmo. Você precisa primeiro aprender a amar a Deus e depois amar o seu próximo. E aqui talvez é o erro, talvez o principal motivo do porquê a gente não vive uma vida em comunidade, tema da ministração de hoje, de uma forma saudável,
Não é porque a gente não quer. Talvez você até quer. A maioria às vezes não quer, mas talvez você até quer. O problema é que você tem uma visão deturpada de quem Deus é. Então a Bíblia vai falar que Deus é muitas coisas. Deus é amor. Deus é justiça. Deus é o Yahvé, o grande eu sou. Aquele que era, que é e que há de vir, o alfa, o ômega, o início e fim. Deus é o Cordeiro Pascal. Tem muitas características, muitos atributos que a Bíblia vai trazer acerca de quem Deus é. Mas existe um que fora revelado e guardado para nós. O povo gentil. Que eu preciso te lembrar que você e eu não éramos família com Deus. Família de Deus era o povo de Israel. Os judeus. Nós éramos aqueles gentios que Paulo se nomeou apóstolo dos gentios. E Paulo já entendia isso. Tanto é que Paulo começa as suas cartas dizendo graça e paz. Ele era estratégico até nas suas cartas. Porque graça vinha do grego. Grego era a língua predominante do Império Romano e dos gentios. Só que paz é shalom. E shalom era do povo de Israel. Paulo cumprimenta dois povos. As cartas dele sempre foram para dois povos. Por quê? Porque ele já viu uma grande família. Paulo já tinha uma impressão do mundo de uma grande família. Ele já enxergava, então ele falava graça e paz. Ele comunicava para ambos os públicos. Para dizer, somos irmãos. Essa carta aqui, essas repreensões, vale tanto para um quanto para outro. Então ele cumprimentava cada povo na sua língua. No início das suas cartas. O problema é que a gente não quer esses vínculos. A gente não quer esse tipo de coisa. A gente foge dos relacionamentos, porque relacionamento é responsabilidade também. Então não tem como levantar líder, por quê? Porque ninguém quer liderar. Por quê? Porque ninguém quer ter responsabilidade. É uma geração que foge da responsabilidade. Mas foge da responsabilidade sobre o quê? Sobre pessoas. Porque é muito mais fácil. Pastor, eu estou aqui no domingo, eu até ficar quebrantado diante de um louvor tão abençoado como o de hoje. Depois eu vou para casa e tá tudo bem para minha semana e domingo que vem eu tô aí de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma diferença muito grande entre você pertencer a uma família, a uma igreja, como você se diz pertencer, e frequentar uma igreja ou uma família. O problema é que a gente confundiu as coisas. Os tempos modernos trocaram princípios e valores importantes da vida da igreja. Porque agora a gente quer viver a igreja, mas não quer vínculo. A gente até quer estar com os irmãos, mas não quer estar com muita profundidade. Porque quando dá muita liberdade, já começa alguém a falar na minha vida. Mas é uma igreja que perseverava em vida compartilhável. Uma vida que era compartilhável. Uma vida que era exposta. E sabe, diante desse relacionamento, diante dessa vida compartilhada, não tem como. Nós somos chamados a darmos respostas mais maduras. Deus nos tira de um lugar de filhos imaturos e através da vida que é compartilhada da igreja, desses irmãos, era isso, organicamente eles estavam vivendo isso. Eles iam amadurecendo em fé, aprendendo uns com os outros. É por isso que Provérbios vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia a face do seu companheiro. O propósito original de Deus é fazer com que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes ao Cristo. O Imago Dei, a imagem e semelhança de Gênesis 1:26. Esse é o propósito de Deus, que você e eu, ao final das nossas vidas, alguém fale, peraí, no início ele estava assim, mas agora, nossa, como ele está parecido com o Senhor. É o propósito de Deus. E como que isso acontece? É vivendo a vida na vida. O ferro afiando o ferro precisa ver atrito, irmão. Tem gente que quer ver vida de igreja e não quer ter atrito. Não quer ter contato. Atrito dói, sai faísca. Ah, pastor, aquele irmão é meio assim no jeito de falar dele, eu não vou me aproximar muito dele, não. O cara toda vez vem com rispidez para cima de mim.
É a vida da igreja, seja bem-vindo. Ou aqui alguém vive a família Margarina, comercial da Margarina. Sempre tem um filho de Deus, um abençoado lá na tua família, que é o que causa, que é o que começa. Sempre tem, toda família tem. Aí você faz o que com o cara? Crucifica-o? Não. Manda embora o cara? Não faz mais parte, está destituído da família. Exclui ele? Não. Por mais que talvez você até possa fazer isso, sendo errado fazer isso, ele não vai deixar de ser parte da tua família, ele é sangue do teu sangue. Ninguém deserda pai ou mãe. E mesmo tendo órfãos, como aqui a gente viu, tem um pai ou uma mãe perdido aí. Então família a gente não consegue arrancar. Família tem atrito. Para quê? Para que a maturidade em nós seja formada. E maturidade espiritual não é provada apenas nesse púlpito. Não é. Quem está com o microfone na mão não é mais maduro. Não mesmo. Maturidade também não é quem ora mais, não é provada na oração. E também não é provada no quanto você tem de conhecimento bíblico. Não é. Mas ela é provada como? Nos relacionamentos, no perdão, na convivência. Vivendo, sendo igreja. Na renúncia também. E sobretudo na permanência. Porque se tem uma coisa que o mundo está acostumado é com o abandono. Aí fora está cheio de órfão. E eu não estou falando dos órfãos aqui do vídeo, não. Tem muito órfão também na literalidade da palavra. Mas tem muito órfão que não sabe que tem um pai. Mas porque olha para uma família e fala, se essa é a família do pai que eu não tenho, eu mesmo não quero ter. Se essa é a expressão da família que falam que eu preciso ter, eu não quero nem conhecer esse pai. Se isso aí é família? Igreja é família? Mas a gente vai chegar lá. Sabe, a comunhão verdadeira, ela não é construída em encontros ocasionais, não. Ela nasce na intensidade e na convivência. É por isso que o texto vai afirmar, nós precisamos cultivar relacionamento intenso, constante. Eles perseveravam na comunhão. Honesto e intencional com o povo de Deus. Maturidade espiritual acontece numa permanência comunitária. É por isso que quando você resolve abandonar essa comunidade, você está abandonando a tua família. Você está abandonando a tua casa. E para mim aí mora talvez o primeiro perigo, para nós não vivermos uma igreja que persevere em uma vida compartilhada. Não enxergarmos Deus como Pai. Porque se a gente não vê nenhum pai, a gente não vê nossos irmãos numa família. A gente só vê um monte de gente estranha que se reúne aos domingos para adorar um Deus. Mas o segundo ponto que nós podemos aprender com eles, nos versos 43 e 44, é que a presença de Deus produzia duas coisas: temor e unidade. A Bíblia diz que em cada alma havia temor. Depois ela vai dizer que todos os que criam estavam juntos. Temor não é emocionalismo não, viu, gente? Sabe o que é temor? É o que a gente começou fazendo aqui. Temor é consciência da presença de Deus. Sabe qual que é o resultado de você ter consciência real da presença de Deus? É unidade, é comunhão, é mutualidade. A presença de Deus precisa produzir temor em nós. Mas ela precisa também produzir unidade. Eles estavam juntos, eles permaneciam juntos. A perseverança deles era por essa comunhão, por estar junto. Por quê? Porque é bom demais estar junto em família. A unidade da igreja, dessa igreja que nós estamos lendo aqui, ela não nasceu de afinidades naturais, não. Ela nasce de uma ação do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado. Eles não conheciam o que era aquilo.
É uma intervenção divina de Deus na terra. Nasce através de um movimento do Espírito. E se nasce do Espírito, é Ele quem governa. E se Deus governa, no lugar que Deus governa, o ego precisa começar a morrer, gente. O individualismo precisa começar a ser confrontado. A independência precisa começar a perder força. Por quê? Porque Deus governa. Nasce do Espírito. Então eles tinham consciência da presença de Deus, isso gerava temor neles. O que o temor gera? Unidade, mutualidade, comunhão. E vivendo isso, algumas coisas são mudadas em nós. Que é a gente sendo levado para esse lugar de maturidade. É Cristo sendo formado em nós. Sabe, comunidade é um ambiente onde Deus revela o nosso coração, gente. Confronta nosso egoísmo, expõe as nossas ilusões, nossas fraquezas e amadurece o nosso caráter. Porque longe dessa convivência, longe da vida compartilhada, longe da verdadeira comunhão, a gente consegue esconder muita coisa. É fácil, mas é perto das pessoas, na convivência, que a impaciência, o orgulho, o egoísmo, a vaidade vem à tona. Elas aparecem. E está tudo bem. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte sobre os nossos pecados. Porque em Deus nós temos perdão, mas quando Ele é confessado, em outras palavras, quando Ele é confessado, quando Ele é exposto ao homem, aí nós somos sarados. Quer ver um exemplo disso? Jesus morre na cruz. Tem suas mãos furadas, sim ou não? Quando Ele ressuscita ao terceiro dia e se apresenta aos discípulos. Lembra daquele cara que teve dúvida, incredulidade? Como é o nome dele? Tomé. O que Jesus faz para ele? Toca, Tomé. Que a vida em comunidade vai fazer a gente expor as nossas feridas. Vai fazer a gente expor as nossas fraquezas. É natural. Mas é expondo as nossas fraquezas que nós somos sarados. Tomé só toca porque já estava sarada a cicatriz. Mas através da cura de Jesus, de uma ferida sarada, das marcas que o Evangelho pode produzir em nós, diante da nossa resposta de nos expormos, é que pessoas também são saradas. Pessoas também são curadas. Na vida em comunhão, na vida em comunidade, as nossas vãs ilusões, o que a gente idealiza de igreja, tudo isso é rapidamente desfeito. Por quê? Porque quebra nossas expectativas. Porque é o contrário. Isso dói demais, viu, gente? A verdadeira comunhão, ela não apenas consola, não é só um ombro amigo no dia mal. Mas a verdadeira comunhão também confronta. A comunidade então se torna um instrumento de Deus de santificação, para fazer com que você e eu sejamos mais santos e mais parecidos com Cristo. Dói. Onde Deus governa o individualismo, a solidão começa a morrer. Então, primeiro, a igreja perseverava em vida compartilhada. Segundo, a presença de Deus produzia temor e unidade. Mas terceiro, Atos 2:45, a gente vai ver uma comunidade que se expressava em um sacrifício prático. A Bíblia vai dizer que eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Aqui então a comunhão sai de um discurso, porque até aqui é maravilhoso. Ô pastor, que lindo esse discurso que você está fazendo. Mas aqui ela passa de um discurso e se torna prática. Aqui é onde o rock and roll começa a rolar. Porque aqui é onde começa a tocar em lugares que a gente, eu não estava preparado para isso. O evangelho aqui atingiu então recursos,
prioridades, propriedades, o conforto, a segurança pessoal. Sabe por quê, gente? Porque a cruz de Jesus reorganizou o nosso modo de viver. A igreja primitiva, ela entendia, olha, nada do que eu tenho pertence apenas a mim. Mas hoje a gente tem a cultura do reter. Aí a sua cabeça é, todo culto precisa ter uma palavra de generosidade para te convencer a dar. Não. Não é. Sempre tem que alguém estar aqui pregando sobre dízimos, sobre oferta para me convencer a dar. Não. Porque quem convence é o Espírito, comece por aí. Quem tem que te convencer de alguma coisa é Deus. A segunda coisa é, a gente não precisa que você entregue se você não fizer isso com a consciência correta. Porque se você estiver fazendo isso para barganhar com Deus, o que você está fazendo é igual aquele exemplo que eu dei da ceia. Você está fazendo do que está te amaldiçoando. É por isso que a gente precisa fazer as coisas com a consciência correta. É por isso que os domingos, a reunião da igreja, não pode ser só mais um domingo para preencher a semana. É a vida sendo compartilhada. É a única oportunidade que a gente tem de ver de alguns rostos. Você já parou para pensar, irmão, que a pessoa que está do seu lado, que está na fileira de trás, você pode, domingo que vem, não mais ver ela? Já parou para pensar nisso? Porque eu consigo imaginar um Jesus tão humano, que entendeu tanto sobre vida em comunidade. Porque vamos ser sinceros, Jesus é o maior exemplo disso. Jesus não teve um pingo de egoísmo. O cara que era filho único, abre mão da sua unigenitura, se torna o primogênito, o primeiro entre muitos. Aí ele pega e fala, então agora eu tenho mais irmãos. Então agora a herança que era só minha, eles se tornaram cordeiros, segundo o evangelho de Paulo. Então ele partilhou também da herança que era dele. Jesus é um exemplo da vida compartilhada. E em terra eu consigo visualizar um Cristo que não tinha interesse em fazer com que pessoas ouvissem do evangelho e engolissem o evangelho goela abaixo. Mas eu consigo imaginar um Cristo que sentou-se com pessoas que ele sabia que não ia ser salvas, mas que ele sabia que era a única oportunidade de olhar nos olhos daquela pessoa e ter contato com ela, mesmo sabendo que ela ia para o inferno. Por que você acha que na mesa dele tinha um cara que ele sabia que ia trair ele? Era a única oportunidade que ele teve de ter contato com esse cara. Aí faz sentido eu colocar um ladrão para cuidar das finanças do meu grupo. Olha que maravilha. Por quê? Que pouco importa se ele está me roubando. É a minha única oportunidade de ter contato com esse cara. E aí, como nós temos o direito de não querer viver família sendo igreja? Como a gente tem a coragem de chegar aqui no nosso culto e sair rapidinho, só para ninguém ver que a gente saiu? Eu vim, me abasteço e vou embora. A gente tem sonhado com uma comunidade saudável, segundo o exemplo da igreja primitiva, onde as mesas se tornam mais fortes que os púlpitos, onde o partilhar é um princípio importante. Porque com essa postura, com essa mentalidade, eu não venho mais às reuniões da igreja aos domingos querendo receber e reter algo de Deus. Hoje Deus tem que falar comigo. Hoje eu vou receber uma palavra. Olha, hoje eu vou ser cheio. É a mentalidade de quem vem para comer. O convite de Deus é se assentar na mesa, mas se assenta na disposição de dar, de partilhar. Porque a vida precisa ser compartilhada. E essa igreja entendeu que a comunhão bíblica sempre vai custar alguma coisa. Ela custa o nosso tempo, ela custa paciência, ela custa conforto, orgulho, individualismo, ela custa tudo. Vai precisar custar. Não é fácil. Como eu disse, ninguém perseverava em alguma coisa que é fácil demais. É difícil, gente. Ser família é difícil. Mas vale a pena. É o sonho de Deus. É o sonho do Pai. É um pai que está contente de saber que tem uma família. E isso não coloca Deus numa cadeira de carente. Não. Deus não precisava da gente, não. Mas um dos atributos de Deus é que Ele é amor.
Ele não dá amor, Ele é amor. E sendo amor, Ele escolhe ter uma família e partilhar do amor. Deus não é um Deus carente que está aqui querendo que você de fato faça parte da família de Deus porque Ele está carente. Não, é porque Ele ama ser família. Ele ama partilhar vida. Ele ama ver os filhos dele vivendo essa naturalidade. Isso precisa constranger o nosso coração a certo modo de não mais termos uma postura de superficialidade para com os nossos irmãos. Deus está comprometido em desenvolver em nós um caráter excelente. Porque Ele usa de relacionamentos para, no final de todas as coisas, formar Cristo em nós. Por isso a vida comunitária é desconfortável, gente. Esse processo ele é gradual, ele é doloroso, ele é confuso. Ele consumirá o nosso tempo e por vezes ele não gerará resultados que a gente espera. Porque comunhão não é eficiência. Comunhão é formação espiritual. É algo que foge da nossa alçada, do nosso cognitivo. Enquanto o mundo aí fora valoriza produtividade, performance e números, e é isso que cada vez mais nós temos visto a igreja do Senhor focar os seus esforços. O reino de Deus valoriza caráter, unidade, maturidade e um amor sacrificial. Esse texto, a maneira com que essa igreja vivia, esses 5 versículos que a gente acabou de ler, eles confrontam uma mentalidade moderna acerca da igreja. Completamente caída. Então custava algo. Essa comunidade se expressava através de sacrifício prático. Mas quarto e último, a vida coletiva se tornou um testemunho ao mundo, que para mim é o mais lindo. Atos 2, 46 e 47, nós lemos aqui. Eles tomavam refeições com alegria e singeleza de coração, caindo na graça de todo o povo. É uma igreja que vivia em simplicidade, em alegria, em generosidade, em unidade. E então o mundo, o povo, começou a ver Deus naquela comunidade. Olha que coisa linda. Uma igreja vivendo a organicidade da obra do Espírito, dia após dia, com naturalidade, sem métodos, sem doutrinas, sem estruturas, sem programações, vivendo. E o mundo via Deus nessa comunidade. A igreja se tornou, então, uma evidência viva do Evangelho. Era isso que eles expressavam ao mundo. Uma manifestação visível do reino de Deus. Era a família de Deus na terra. Agora a expressão do que vive no céu era visto no meio da igreja. Era um vislumbre celestial. Através de pessoas que estavam vivendo suas vidas, dia após dia, na simplicidade do ordinário, mas fazendo a simplicidade se tornar extraordinária para quem não conhece isso. Esse é o propósito de Deus. Esse é o convite do Senhor para nós. Esse é o lugar que nós temos que nos voltar para essa simplicidade. O problema é, muitas vezes, a gente substituir essas coisas por estrutura, comunhão por eventos, relacionamento por programação e uma vida comunitária por um consumo religioso. Sabe, a glória de Deus é a expressão da sua vida, que é organicamente ministrada pelo Espírito por meio dos irmãos uns aos outros. Gente, nós como igreja não somos chamados para reunir multidões, para produzir eventos, para impressionar pessoas. Nós somos chamados para manifestar Cristo através da comunhão.
Só isso. Porque como que esse capítulo termina? O Senhor ia acrescentando que ia sendo salvos. Não era a gente focado em precisamos salvar a gente e tal. Ainda que deva haver essa urgência nos nossos corações, principalmente nos dias atuais. Porque é chegado o fim. Mas só de viver Cristo. Cara, vai falar de Jesus na rua. Vai falar aí em São Paulo, no Brasil. É fácil. As pessoas, elas parecem que estão pedindo Jesus. Se fala de Jesus, a pessoa começa a chorar já. Conhece Jesus? Já começa a chorar, não. Por quê? Porque elas estão sedentas por isso. Elas querem. Elas precisam. Elas só não sabem pedir. Porque também não têm visto em quem deveria ver esse Cristo. Porque é só notícia ruim, é só escândalo, é só... Não é isso a igreja do Senhor. E se você está aqui, você me perdoa. Você perdoa a igreja do Senhor. Essa não é a igreja que Jesus sonhou para essa terra. Se você foi marcado por uma impressão contrária ao que a gente está falando aqui nessa manhã, como igreja nós queremos te pedir perdão. Mas nós queremos te convidar a não ser aquele que só traz o problema, mas ao que se coloca como lugar de solução. Pastor, eu preciso então ser intencional e sentar com aquele lá que ninguém quer sentar? Precisa. Então eu vou marcar com ele, pastor. Esse cara não vai mais ficar excluído da igreja, não. Pastor, eu preciso mesmo resolver o problema que eu tenho com aquela irmã, eu não vou muito com a cara dela. É verdade? Realmente tenho que fazer? Precisa. Anda a segunda milha. Deixa eu falar uma coisa. Ninguém nunca vai se arrepender por amar demais. Ninguém nunca vai se arrepender por amar demais. Você pode se arrepender por muita coisa, mas por demonstrar amor e por ser amor, não. A comunhão verdadeira, ela exige proximidade, vulnerabilidade, permanência e constância. A igreja, então, ela se torna relevante quando Deus pode ser visto na sua vida coletiva. É por isso que isso prega qualquer tipo de teologia triunfalista, onde a igreja precisa dominar as 7 esferas da sociedade. Não precisa de nada, cara. A igreja precisa glorificar o nome de Jesus. A igreja precisa expressar a Cristo. Organicamente, ela se coloca em posição de relevância em cada uma das 7 esferas. Mas a igreja não... Vai ter alguém melhor que você no seu trabalho, tá? Deixa eu te falar. Vai ter alguém mais inteligente que você e que não conhece Jesus. E você não precisa ser melhor que essa pessoa só porque você é crente, não. Isso cancela qualquer tipo de teologia triunfalista. A igreja só precisa viver a vida de Jesus. É mais simples do que a gente pensa, do que a gente tem de entendimento. Então, para nós concluirmos, Atos 2 não descreve apenas o nascimento da igreja aqui. Descreve o padrão da vida cristã, descreve o modelo da comunhão bíblica, a manifestação visível do evangelho. A verdadeira comunhão, então, ela não é romântica, ela não é perfeita, ela não é superficial. Pelo contrário, ela é dolorosa, ela é confrontadora, ela é transformadora e santificadora. Mas é exatamente nesse ambiente que Cristo é formado em nós. A pergunta que fica é: a gente está construindo apenas reuniões ou uma comunidade onde a vida de Cristo pode ser percebida pelo mundo? Igreja não é evento, não, gente. Igreja não se resume ao domingo, não. É por isso que a gente acredita nos pequenos grupos, porque a vida ali é compartilhada. Se você não está no pequeno grupo, por favor, faça-se um favor. Igreja é um povo unido, apaixonado por um único homem. O nosso amado Jesus. Aquele que restabeleceu e nos deu uma família. Foi Ele quem nos deu família. Éramos órfãos.
E podemos hoje chamar Pai de Abba, porque Cristo nos introduziu na família de Deus. Caminhávamos sós, abandonados e desamparados, com um destino de vida já traçado. Mas foi o Senhor quem colocou um ponto final em tudo isso e ressignificou as nossas vidas. Se você pode, ficar de pé no teu lugar. Antes de nós cantarmos uma canção, em de você adorar ao seu pai com a sua família, com o seu irmão, eu preciso te contar uma história. Lá em 1912, se não me engano é 1912, um fato impactou a história da humanidade, onde todos conhecem, chamado Titanic. O navio afunda, pessoas morrem, algumas afogadas, a maioria de hipotermia, em meio ao oceano. Mas o que talvez você não sabe, que é o que eu quero te compartilhar aqui para a gente encerrar e orarmos juntos e louvarmos o Senhor, é que nesse navio existe um homem britânico chamado John Harper. John Harper, um pastor inglês, uma pregação muito profunda, que amava a sua igreja. Ele é convidado por Moody, um cara muito famoso, um pastor no Colorado, lá nos Estados Unidos. Então, ele é convidado para uma conferência. Ele sai da Inglaterra, ele embarca no Titanic, em direção aos Estados Unidos, ao Colorado, para pregar nessa conferência, nessa igreja. Ele leva suas 2 filhas juntos, porque ele ficou órfão. Ele ficou viúvo aos seus 39 anos. Então era ele e suas 2 filhas. Ele leva suas 2 filhas juntos, e no meio do trajeto acontece essa tragédia que a gente tanto conhece. E os relatos vão dizer que John, no momento que o navio está afundando, ele consegue colocar suas filhas num bote salva-vidas e consegue garantir que elas estavam bem. E ele tá com um colete salva-vidas. E as suas filhas perguntam: pai, você não vem? E o pastor John Harper, amado e que amava a igreja, ele responde: filhas, o papai vai fazer o que ele nasceu para fazer. E os relatos vão dizer que John Harper deixa suas filhas no bote e com um colete salva-vidas imerso numa água completamente gelada, começa a pregar o evangelho. E vai se dizer que dezenas e dezenas de pessoas foram salvas através daquele homem que pregava o evangelho de Jesus. E ele dizia: crê no Senhor e tu e tua casa serão salvos. E dezenas de pessoas confessavam ao Senhor e eram salvas. Até que John já não aguentava mais, o frio tomava conta, ele estava disposto àquilo, pronto para conhecer o Senhor. E aí ele se depara com um rapaz jovem, que estava apoiado num casco, de um pedaço de um casco do navio. E ele prega o evangelho para esse jovem, e esse jovem confessa Jesus. E ele, numa atitude singela, tira o seu colete salva-vidas, porque ele já não aguentava mais. E ele dá para esse jovem. E ele dá para esse jovem e fala: meu filho, viva para a glória de Deus, porque eu estou indo me encontrar com meu pai. E aquele jovem é salvo. Eu estou te contando isso porque, em prol do evangelho, um homem sacrificou sua vida, deixou 2 filhas, para que pessoas, sabendo que morreriam, tivessem também um encontro com o pai.
e ele deu sua única chance de vida para um jovem que ele tinha acabado de conhecer. Isso resume a vida da igreja. Um sacrifício mútuo para que outras pessoas possam viver. Nisso é colocado na balança a nossa reputação, o nosso ego, nosso dinheiro, nosso tempo, para que a vida da igreja continue expressando o Senhor. John Harper não é muito conhecido, mas ele deixa um legado. Eu quero orar por nós agora. Se você pode, feche seus olhos por gentileza. Senhor, nós queremos aqui nessa manhã, fechando esse tempo, orar, pedindo a Teu Espírito. Só o Senhor pode imprimir no nosso coração uma relação tão profunda, mas tão simples ao mesmo tempo, do que é a vida compartilhada, do que é a verdadeira comunhão. E eu peço ao Teu Espírito agora, que o Senhor possa nos conduzir como igreja, Pai, a um lugar de renúncia, a um lugar de sacrifício, de entrega, sobretudo de amor uns aos outros, para que amando uns aos outros possamos aprender a Te amar, Jesus. Espírito Santo, começa agora a tocar corações feridos, que até aqui não encontraram uma família, mas que tem um pai. Comece então a usar desta família como instrumento de cura para esses corações agora, Jesus, por favor. Comece a encontrar aqueles corações que cá estão todos os domingos, mas sem pertencer a uma família, constrangendo-os em amor a viver uma vida compartilhada, a viver a verdadeira comunhão. Restabelece em nós o temor que perdemos, restabelece em nós a unidade que deixamos, restabelece em nós o amor ao nosso próximo, Pai. Gere em nós essa igreja, essa família saudável. Obrigado por ser o nosso Pai e por nos tornar família de Deus. Se você pode, adore ao Senhor agora, com seus olhos fechados.